o poder de reunir-se. Esse é o meu título. O poder de estarmos juntos, o poder de congregar. Nós queremos crescer no conhecimento da importância de pertencermos e atuarmos como membros do corpo de Cristo. Pertencer ao corpo de Cristo e agir como membro do corpo de Cristo. A palavra de Deus diz que Deus criou o ser humano para viver coletivamente. Gênesis 2:18, na parte A do versículo, na primeira parte do texto, então o Senhor Deus declarou. Quem foi que declarou? Deus. Deus declarou o quê? Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja sozinho. Deus, ao criar o homem, Ele diz: eu criei o homem com uma consciência de coletividade, de grupo. Disse Deus: não é bom que o homem esteja sozinho, isolado. Deus criou o ser humano para viver na companhia uns dos outros, ladeado de pessoas. O meu primeiro ponto que eu quero compartilhar, dividir com você, é o poder de congregar. O poder de congregar. O escritor aos Hebreus, ele nos dá uma linda instrução, Hebreus 10:25. O texto sagrado diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de algumas pessoas que estão parando de congregar, de se reunir. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Esse o dia é o dia do arrebatamento da igreja, é o fim desta época, desta era, desse tempo. Como nós estamos vendo que o dia se aproxima, não deixemos de reunir-nos como igreja. Por que não devemos deixar de congregar? Por que não devemos deixar de reunir-nos? Por que não devemos deixar de participar do ajuntamento dos santos? Porque Deus libera a sua graça sobre nós nas reuniões de celebração de uma maneira particular, de uma maneira exclusiva, de uma maneira muito importante. Nesse ajuntamento, Deus dispensa bênçãos maravilhosas. Sabemos que existe duas expressões da graça: a graça individual e a graça coletiva. A graça para o indivíduo e a graça para o grupo. Algumas bênçãos nós alcançamos sozinhos. Quando nós praticamos algumas disciplinas da vida cristã, o que nós chamamos de disciplina da vida cristã? A leitura bíblica diária, a sua oração, o seu louvor particular com Deus. Quando você jejua, quando você evangeliza alguém, quando você se comporta como sal e como luz, essas aí são disciplinas que nós chamamos de disciplinas individuais. Mas existem também bênçãos que somente são dadas ao corpo de Cristo Jesus. Existem bênçãos que alcançamos somente no coletivo. Isso mesmo, bênçãos que Deus atribui somente ao corpo, à igreja. Portanto, é somente através da comunhão com os membros do corpo de Cristo que nós iremos desfrutar essas bênçãos. Amados, nós precisamos entender isso. Existem bênçãos que você, cristão, acessa. Mas existem algumas bênçãos que só através do corpo, só através da igreja. Você não vai acessar sozinho. Impossível, não tem como. E eu quero hoje, com a graça de Deus, então, compartilhar isso com você. Deus abençoa pessoas através de pessoas. Vamos ver alguns exemplos na palavra de Deus sobre a graça individual e a graça coletiva. No livro dos Atos dos Apóstolos, ali no capítulo de número 9, nós encontramos a história maravilhosa, a narração da conversão de Saulo, a conversão do apóstolo Paulo. Essa história revela a graça individual, trazendo salvação a este homem, a Saulo. Ou seja, o próprio Senhor Jesus vai ao encontro dele, ali na estrada de Damasco, quando ele estava indo para a cidade de Damasco. Jesus fala com ele, ele cai por terra, ele recebe uma ministração particular, privada, individual. Algo glorioso, algo transformador, arrebatador. Mas, em seguida, o Espírito Santo fala a um dos discípulos daqueles dias, chamado Ananias,
que, guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai ao encontro de Saulo. E então, Paulo é inserido na igreja para ter agora acesso às bênçãos coletivas, à graça coletiva. Paulo foi inserido na igreja para ter acesso a vários tipos de bênçãos que jamais ele teria como indivíduo. Mesmo sendo evangelizado por Jesus, mesmo tendo Jesus aparecido a ele, ele precisava da igreja? Sim, precisava do corpo. Por isso que Ananias foi até ele. Por gentileza, esse texto de Atos 9, 26 a 28, onde nós lemos: quando ele, Paulo, chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, à igreja. Ele tentou ir na igreja de Jerusalém, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo, porque ele havia consentido na morte de Estevão. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com a igreja, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor Jesus. Agora Paulo pode conhecer e desfrutar da expressão coletiva da graça de Deus. Somente podemos desfrutar dessa graça coletiva quando somos inseridos na igreja, quando somos inseridos no corpo de Cristo. A expressão corpo de Cristo e igreja são sinônimos, significa a mesma coisa. Quando congregamos, quando nos reunimos, existem bênçãos específicas. Algumas bênçãos que somente o corpo de Cristo possui. Lucas capítulo 9, versículos 1 e 2 diz assim: reunindo os 12, Jesus Cristo deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Quando o texto diz ali, reunindo os 12 discípulos, eles representam, eles tipificam a igreja. Então Jesus deu autoridade à igreja para expulsar demônios, à igreja para curar enfermos. Percebe que a igreja recebe autoridade sobre os poderes das trevas. Essa autoridade espiritual sobre os demônios e sobre as doenças foi dada à igreja. Portanto, somente a igreja de Jesus Cristo possui, somente quem está no corpo de Cristo Jesus flui com esta autoridade, expulsando demônios e curando os enfermos. Uma outra bênção que está no corpo, que está na igreja, está em Mateus 16, 18. Eu digo que você é Pedro, Jesus falando para Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, as portas do inferno, não poderão vencê-la, não poderão prevalecer contra a igreja. Então, uma segunda bênção que está na igreja é o triunfo contra as obras das trevas. A segunda bênção é o triunfo sobre o inferno. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. O inferno não tem poder para derrotar a igreja. Somente a igreja triunfa poderosamente contra o inferno. Por isso, devemos estar na igreja. Devemos estar no corpo de Cristo. Porque é o corpo de Cristo que triunfa sobre os ataques das trevas. Uma outra bênção da igreja, Paulo escrevendo a sua carta ao seu filho da fé Timóteo, 1 Timóteo 3, 14 e 15, ele diz: mesmo esperando encontrar, escreva essas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Igreja do Deus vivo, casa de Deus. Uma outra bênção no coletivo, outra graça no coletivo é a casa de Deus, é ser casa de Deus. Somente a igreja é a casa do Deus vivo. Somente estando na igreja é que estamos habitando na casa de Deus. O indivíduo não é chamado de casa de Deus. Ah, pastor, eu não gosto de igreja, eu não gosto de estrutura, eu creio em Cristo, estou vivendo a minha vida aqui na minha casa, com a minha família, eu sou casa de Deus. Não, não é. Não é. Casa de Deus
é somente quando nos reunimos como congregação, como filhos amados. E a coluna e o alicerce da verdade está na igreja. A bênção de ser reconhecido como casa de Deus pertence àqueles que são membros da igreja. Mais uma bênção que é a bênção da igreja. Colossenses 1, 17 e 18. O apóstolo Paulo, escrevendo essa carta, ele diz: Ele, Jesus, é antes de todas as coisas, e nele, em Jesus, tudo é sustentado, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. O corpo é a igreja e o cabeça da igreja é Jesus. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Somente a igreja tem Cristo como cabeça. Mais uma vez, usando o exemplo do indivíduo. Eu sou um indivíduo e Jesus é o meu cabeça. Não é. Ele é o cabeça da igreja, eu preciso estar inserido na igreja. Aí ele passa a ser o nosso cabeça. Jesus Cristo não é cabeça então de indivíduos, mas da igreja. A autoridade do cabeça flui sobre o corpo, que é a igreja. O indivíduo fora do corpo não possui a mesma autoridade que os membros do corpo possuem. Mais uma bênção desse coletivo está aqui em Efésios 5, 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como, tal qual Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Jesus morreu pela igreja. Ele entregou-se para a igreja. Somente a igreja possui Cristo Jesus. Cristo Jesus foi dado somente para a igreja. E somente quem está na igreja possui Cristo Jesus na sua plenitude, em todas as suas manifestações. Amém? Posso ouvir um amém? Amados, nós citamos aqui algumas bênçãos da graça coletiva. Deixa eu mencionar para você novamente. A autoridade está na igreja, o triunfo está na igreja, a casa de Deus é a igreja, Jesus é o cabeça da igreja, Jesus foi dado à igreja, o poder de Jesus Cristo se manifesta na igreja, através da igreja. Estamos aprendendo sobre o poder de se reunir como igreja. Observação. Antes de prosseguirmos, nós sabemos que algumas pessoas são impossibilitadas de participarem de uma igreja local. Quantas pessoas estão nos acompanhando agora pela internet, ouvindo pelo rádio, e elas não têm essa possibilidade? Queridos, nós temos membros, a Comunhão Cristã Aba aqui tem membros em lugares remotos. Tem uma família que é membro daqui, que mora no interior do Mato Grosso e que nos acompanham pela internet. Nesse momento eles estão celebrando conosco através da internet, porque eles não conseguem. Eles teriam que sair da fazenda, pegar o carro, ir até a cidade. Da cidade eles teriam que pegar um ônibus, ir para uma cidade maior. Na cidade maior teria que pegar um avião, vir a Curitiba. Não teria como. Todos os domingos, né? Não tem como. Elas estão impossibilitadas de comunhão, de estar aqui. Uma vez, 2 vezes por ano, eles passam aqui, me dão um abraço, vem com uma sacolinha, me dão um pouco de queijo da fazenda, né? Me dão lá também um vidro de mel, né? Que eles pegam lá da fazenda, e eles vêm aqui e dizem: pastor, estamos com saudade, pastor, a gente não pode estar aqui aos domingos. Então tem dificuldades de frequentar regularmente, e as dificuldades limitantes são as mais diferentes possíveis. Então, se você está nessa condição, não se sinta constrangido, pois está além do seu alcance ter a capacidade de reunir, está fora da sua decisão. Deus conhece a sua situação, portanto, nós queremos ajudar as pessoas que têm possibilidades de estar nos cultos e simplesmente não estão. Essas pessoas precisam ser despertadas, precisam acordar desse sono, dizer assim: ei, espera lá, o que eu estou fazendo da minha vida? Para que você possa, de fato, começar a desfrutar das bênçãos que são dadas ao corpo. Por exemplo, oração. O ano passado nós estudamos algumas vezes sobre oração, e eu trouxe alguns estudos, algumas mensagens aqui, e alguns irmãos até hoje não entenderam, tem que ouvir de novo a mensagem para entender. Mas, por exemplo, existe o aspecto
individual da oração e o aspecto coletivo da oração. Sabemos que a oração ela possui um mistério. Possui um mistério. Já aprendemos muito sobre isso. Vocês se lembram quando nós estudamos sobre a oração individual o ano passado? Quando falamos sobre fechar a porta do nosso quarto e orarmos a Deus Pai que nos vê no secreto. E Ele nos recompensa. Nós estudamos isso, lembra? Mas também já aprendemos que orar juntamente com os irmãos, pois quando oramos nós estamos acionando o princípio onde estiver duas ou mais pessoas, aí Deus ouve e Deus atende, responde a oração. Oração individual possui recompensa. Quando você ora sozinho, a Bíblia diz que Deus vê você orando e Ele recompensa. Quando você ora como igreja, Ele ouve e responde a oração. Está na Bíblia. Pio, você está dizendo então que quando eu oro sozinho, Deus não ouve a minha oração, não responde? Isso, a Bíblia diz que Ele não ouve a sua oração e não responde. Está escrito na Bíblia. Então, a importância do corpo. A importância do corpo. Aqui está mais uma razão de reunirmos. A graça coletiva de Deus Pai somente chega a nós quando nos reunimos com os irmãos. Também eu gosto de chamar de as bênçãos do corpo. Pois existem bênçãos que Deus dá somente para o corpo, para a igreja. E para eu acessar essas bênçãos, eu necessito estar inserido no corpo de Cristo. Aleluia, amém. Um outro exemplo que eu quero te dar, leitura bíblica. Outra bênção que é maior sobre a igreja do que sobre o indivíduo é o estudo da palavra de Deus. Quando lemos e estudamos a Bíblia Sagrada, a leitura pessoal nos leva a uma profundidade, nos leva a uma relação com as Escrituras. Mas quando nós estudamos em grupo, quando nós estudamos aqui como igreja, juntos, ok? Existe uma profundidade muito maior. Muitas pessoas podem testificar de um crescimento maior do entendimento das verdades da Bíblia Sagrada quando estão reunidos com os irmãos, conversando, dialogando, compartilhando. Me permita ler uma porção das Escrituras que mostra esta verdade. Atos dos Apóstolos fala de um homem chamado Filipe. Ele era um dos diáconos da igreja. E aí então um anjo aparece a Filipe e pede para ele realizar uma missão. Vamos ler o texto, por gentileza, Atos 8, 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco, etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Este homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado na sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Amados, este homem era muito importante, ele era muito rico. Como é que alguém, um indivíduo, conseguia ter naqueles dias um livro do profeta Isaías? Nós sabemos que havia sinagogas que não conseguiam ter uma cópia, e ele tinha. Olha a importância desse homem. Ele tinha todo o livro do profeta Isaías, o rolo do profeta Isaías. E o Espírito Santo disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem, a carruagem andando, os cavalos andando, aproxime-se e acompanhe a carruagem. É claro que Filipe era fitness como o pastor Pio, magrinho, fininho, né? E aí então ele vai correndo ao lado da carruagem, né? Ele vai correndo, e aí ele se aproxima da carruagem. E o texto diz que então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías, e ele lhe perguntou: o senhor entende o que você está lendo? Ele não perguntou assim: e o senhor entende o que você está lendo? Não. E o senhor entende o que está lendo? Você viu? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao lado dele na carruagem. Graças a Deus, né? E o eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De quem o profeta está falando? Ele está falando de quem? De si próprio ou de outro?
Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura que ele estava lendo, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Queridos, vejamos que uma medida maior da graça de Deus veio sobre a vida desse eunuco. Quando Filipe leu a Bíblia Sagrada juntamente com ele, sozinho, o eunuco não podia alcançar uma revelação tão profunda. Sozinho, o eunuco não podia ir para as águas profundas. O texto sagrado continua dizendo aqui, versículos 34 e 35. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Vejamos que a revelação que Filipe tinha do texto bíblico agora foi partilhada com o eunuco, pois sozinho ele não podia alcançar esse entendimento. Mas eu leio a Bíblia sozinho em casa, mas eu preciso de irmãos, eu preciso de pessoas conversando, dialogando comigo. Existe a revelação progressiva, e quando Deus dá uma revelação para alguém, eu preciso ir a esse alguém e receber essa revelação, porque Deus não vai dar para mim. Meu Deus! Uma característica forte da igreja é que ela tem a capacidade de reunir. A igreja tem o poder de produzir ajuntamento. E o ajuntamento dos filhos de Deus produz contentamento no coração de Deus Pai. Deus Pai fica feliz quando nós nos reunimos. Quando não nos reunimos, essa porção coletiva da graça divina não estará disponível a nós. Nós encontramos momentos onde Deus conclama a nação de Israel, o seu povo, a reunir, a se congregar. Nós temos isso na velha aliança, nós temos isso na nova aliança. Deus dizendo: congregai o meu povo. Olha esse texto de Deuteronômio capítulo 31, 12. Reúnam o povo, homens, mulheres, crianças. Reúna. Pastor, mas meu filho tem 6 aninhos, ele não quis vir para a igreja e eu deixei ele lá brincando na televisão. Não faça isso, meu irmão. Traga homens, mulheres, crianças e os estrangeiros. Pastor, eu até queria ver um culto, eu recebi uma visita em casa e fiquei com ele em casa. Traga os estrangeiros. Traga os estrangeiros, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor, o Deus. Como Deus acha importante a nossa reunião. Vejamos que Deus tinha o desejo de que o povo hebreu se reunisse, congregasse. Por quê? Porque Deus tinha algo especial para liberar sobre eles coletivamente. No livro dos Salmos nós encontramos o que é que Deus dá, o que é que Deus libera quando nós nos reunimos. Salmo 133. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do monte Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção e a vida para sempre. Eu gosto muito da expressão, é como óleo derramado, é como o orvalho que desce. Ali o Senhor ordena a bênção. Vamos repetir isso? Diga comigo assim: é como óleo derramado, é como orvalho que desce. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amados, na nova aliança a instrução ainda é mais clara. Mais uma vez, Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja. É mais agudo a instrução divina aqui. A palavra grega traduzida aqui por reunir, episunagoge, significa reunir-se com outros, juntar-se, congregar. O texto bíblico diz que não devemos deixar de nos juntar, de nos congregar com os irmãos de fé. Amados, devemos participar da capacidade da igreja de reunir-se.
Na reunião da igreja existe um fluir da graça coletiva, pois a igreja é a única que, quando se reúne, o alvo é adorar a Deus Pai e ao seu santo Filho Jesus Cristo. E Deus habita no meio dos louvores dos seus filhos. O segundo ponto: os loucos não se unem. Os loucos não se unem. Essa é uma experiência, é uma história que eu quero contar para você e é verdadeira. Aconteceu. Num hospital psiquiátrico, uma pessoa foi visitar o diretor. Era um amigo do diretor do hospital. Ele foi fazer uma visita ao diretor. Chegando lá, o diretor o recebeu. O escritório do diretor era no primeiro andar do prédio. E a janela do escritório dava bem para um pátio, bem grande. E naquele exato momento, os pacientes com problemas psiquiátricos estavam andando ali naquele pátio, tomando sol. Um andando para lá, outro andando para cá, caminhando ali. E havia um muro bem alto e um portão de ferro. E naquele portão estava um guarda. Ele colocou a sua cadeira, ele inclinou a cadeira para trás, cruzou os braços e estava dormindo. E aquela pessoa, amigo do diretor do hospital, olhando aquela cena, disse para o diretor: vem cá, olha lá o guarda, o segurança daquele portão, ele está dormindo. Imagina se esses pacientes psiquiátricos vão lá, jogam ele no chão, abrem o portão, fogem, você vai ter um problema muito grande nas mãos para resolver. O diretor falou assim: não tem problema. Não tem problema, mas você precisa colocar mais uma segurança naquele portão. O diretor disse: não tem problema. Sabe por quê? Porque os loucos não se unem. Abandonar a prática de congregar é insensatez. É falta de senso negligenciar as reuniões. Provérbios 18:1 diz assim: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Uma outra versão da Bíblia diz assim: quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo bom senso. Ainda uma outra versão diz assim: quem não gosta de estar na companhia dos outros só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. Jesus Cristo contou uma parábola que revela claramente essa verdade de Provérbios 18. A Bíblia diz que um pai tinha 2 filhos. Vamos ler a história, Lucas 15, a partir do versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? 2. O mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre os 2. Os 2 receberam a herança. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Vamos aprender aqui que o pai repartiu a herança entre os 2 filhos. E o mais novo pegou a sua herança e partiu para uma terra distante, longe da casa do pai. O filho mais novo se isolou, foi buscar os seus próprios interesses e, como resultado, perdeu tudo. Perdeu tudo. Por outro lado, o filho mais velho ficou na casa do pai, continuou servindo com gratidão e fidelidade à casa do pai. E ele não perdeu nada da sua herança, ao contrário, ele manteve e aumentou a sua herança. Queridos, é maravilhoso, é lindo a gente ir envelhecendo. A Comunhão Cristã Aba, celebramos aqui 29 anos deste ministério local. 29 anos. E durante 29 anos, eu vi coisas, se eu contar para você, você vai dizer: não é possível. Não é possível.
E eu digo, é possível. Por isso que quando alguém vem pedir algum conselho para a gente, além de irmos à Bíblia Sagrada para dar o conselho, a gente tem uma bagagem de experiência e você olha e diz assim, não vá por aí. Não vá por aí. Queridos, o filho que sai da casa do pai, o filho que se isola, o filho que diz, agora eu vou ver só pela internet o culto, eu não preciso da estrutura, esse filho começa a perder tudo que tem. Amados, infelizmente não cabe nas minhas mãos. Casos que nós conhecemos, perde emprego, perde empresa, perde a família, perde tudo. A Bíblia diz que aquele que se isola, ele se rebela contra a verdadeira sabedoria. Somente na comunhão dos santos é que existe um fluir abundante das bênçãos do nosso Pai Celestial. Não podemos ceder à tentação de sermos cristãos por conta própria. Não faça isso. Entre os cristãos não existe possibilidade de uma formação completa, profunda, como autodidata. Pastor, eu sou autodidata. Não existe isso, meu irmão. O crescimento individual é limitado. O cristão como indivíduo cresce em partes, profetiza em partes, vence em partes. O crescimento coletivo, ele é ilimitado. O cristão como membro do corpo de Cristo conhece profundamente, profetiza totalmente, cresce, vence cabalmente todas as circunstâncias. Muitos crentes pensam assim, por que eu não estou vencendo nesta área? Ou naquela outra, ou naquela outra, ou naquela outra. Porque você precisa aprender a congregar, reunir-se, descobrir o poder que existe na reunião. Por exemplo, os dons do Espírito Santo. O apóstolo Paulo explica detalhadamente sobre os 9 dons do Espírito Santo em 1 Coríntios capítulo 12. Ali ele fala dos 9 dons. A palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria, discernimento de espírito, dons de curar, fé, operação de milagres, línguas, profecias e interpretação de línguas. Os 9 dons estão ali. Mas só no capítulo 14 ele explica como esses dons se manifestam. Como esses dons fluem. Por quê? Porque é no capítulo 14 que ele fala sobre o corpo. E não no capítulo 12. Amados, a maior qualidade do cristão é servir. E para servir precisamos estar em comunhão com a igreja. A Bíblia Sagrada diz que devemos servir primeiramente aos irmãos, aos domésticos da fé. Gálatas 6,10 diz assim para mim e para você. Portanto, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Para eu fazer algum bem, para eu servir os meus irmãos, os da família da fé, eu preciso estar inserido na igreja. Talvez você ainda não tenha prestado muita atenção sobre a importância de se viver como corpo. Mas este é o ano das águas profundas. Eu quero encorajar você a mergulhar neste mistério chamado igreja. É um mistério, amados. Eu quero encorajar você a acessar as bênçãos dadas ao corpo de Cristo. Eu quero encorajar você a ter as suas orações respondidas. Eu quero encorajar você a desfrutar da sua herança, mas não longe da casa, junto com o Pai, na casa, juntamente com os irmãos em Cristo. Eu quero encorajar você a exercer os dons do Espírito Santo, mas no corpo, na igreja. Eu quero encorajar você a demonstrar que ama a Deus a quem você não vê, amando os seus irmãos a quem você vê. Aleluia. E eu quero concluir dizendo a vocês, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a chave para cultivarmos a comunhão com os membros do corpo de Cristo é ter uma viva disposição de servir sem querer nada em troca. Queridos, essa é a chave. Pastor, ninguém reconhece o meu serviço aqui.
Graças a Deus por isso, porque se alguém reconhecer, o reconhecimento vai ser a sua recompensa. E se ninguém reconhecer, Deus é que será a sua recompensa. Sirva com todo o coração, com toda alegria. Cada ação nossa deve ser um ato de adoração a Deus. Nunca coloque você no foco do seu serviço. Nunca se coloque para obter retorno do teu serviço. Coloque tão somente Deus como alvo do que você faz. Faça sempre tudo de todo o coração para o Senhor Jesus Cristo. Eu quero encorajar você, eu quero motivar você a prestar serviços a Deus Pai, servindo os membros da igreja de Cristo Jesus. Aleluia! Eu sei que existem muitos cristãos piedosos, que têm a sua vida pessoal ilibada. Como eu disse, pessoas que oram, que lêem a Bíblia, pessoas que evangelizam, pessoas que amam a palavra de Deus. Mas existem áreas na vida dessas pessoas que não se desenvolvem, não flui, não rompe. Por exemplo, pode ser na vida financeira, sempre uma vida financeira apertada, ou uma vida profissional muito travada, ou uma vida familiar cheia de intrigas, ou uma vida espiritual muito rasa. Se você me permitir, eu quero aconselhar você: mergulhe nas águas profundas chamada igreja. Comece a servir em alguma área da vida da igreja. Se torne um cooperador de Deus. Se torne um agente, um instrumento de Deus. Se aliste na comunhão dos santos. Se disponha para ser um instrumento de Deus na vida dos membros da igreja. Pastor, mas por que eu devo fazer isso? Pastor Pio, porque eu devo servir na igreja. O Salmo 133 responde. Vamos ler mais uma vez? Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Como é bom e agradável. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho do monte Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amados, quando nós falamos de orvalho, nós não entendemos, porque nós moramos numa região que chove quase todos os dias. Mas naquela região árida, naquela região seca, queridos, que chove, fica 6 meses, 8 meses sem uma gota de chuva. O orvalho é o único líquido que desce dos céus, que ajuda a fazer com que as pastagens permaneçam verdejantes, que alguma semente possa fazer com que ela brote. Eu não sei se você foi a Israel ou não. Eu ia todos os anos para Israel, em várias épocas diferentes, e existe uma época lá, especialmente, que o orvalho, ele é tão pesado, que ele goteja como se fosse chuva nos telhados da casa. E o texto diz que quando você se reúne, é como um orvalho, refrescante, que umedece, que gera vida, que faz as coisas ficarem verdes, faz as coisas florescer pelo orvalho. É como o óleo derramado, é como o orvalho que desce. Pastor, por que eu tenho que estar na igreja? Porque você será como o orvalho que desce, como o óleo derramado. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Não deixemos de reunir-nos como igreja, Hebreus 10, 25. Não deixe de se reunir como igreja. O poder de reunir-se. Quando alguém te perguntar: por que você está indo novamente ao culto? Por que você está indo novamente ao grupo familiar? Ao retiro? À celebração? Você dirá: é porque é como o óleo derramado. Eu vou porque é como o orvalho que desce. Eu vou porque eu sou membro da igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Apocalipse capítulo 21 fala do encontro de Jesus com a igreja. O texto sagrado diz assim: eu vi a cidade santa, eu vi a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu noivo. A noiva adornada é a igreja, o noivo é Jesus. O texto continua dizendo: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte,
nem tristeza, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas, pois a antiga ordem já passou. Aquele que está sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Aleluia. O poder de reunir-se. Não permita que nada e ninguém afaste você da comunhão do cabeça que é Jesus e da comunhão dos membros da igreja do Senhor Jesus. Como é importante discernirmos isto, como é importante entendermos isto, porque, amados, essa estrutura que nós temos como igreja hoje na face da terra, daqui a alguns dias não existirá mais. Aproveite agora, desfrute agora, cresça na comunhão com os filhos de Deus, com os santos, porque isto agrada o nosso Pai Celestial. Amém? Quando Abraão ouviu a tua voz, o seu coração se encheu de fé em seu caminho.